Semana importante para uma série de CPIs e a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, que é a que tem mais potencial de causar muita discussão, apresentou hoje os cronogramas de trabalho na Câmara dos Deputados. O Bruno Pinheiro está conosco, tem detalhes. Aliás, o relator dessa CPI é o deputado Ricardo Salles, foi nosso convidado ontem, em especial aqui do Direto ao Ponto. Ele explicou justamente como é que essa investigação deve acontecer. O Bruno está conosco e tem mais detalhes. Oi, Bruno, bem-vindo novamente. Justamente, Ricardo Salles, que é o relator, já está acompanhando a CPI do MST, que se reúne nesta terça-feira. E aí, repito, logo que iniciou, ou melhor, que abriu as falas, na verdade, vários nomes da oposição chamando esses invasores de criminosos, porque são atos criminosos essas invasões, segundo eles. E aí houve um repúdio. Exemplo, a deputada Gleice Hoffmann, ela chegou a falar que isso é injusto chamar as pessoas de criminosas diante disso. E aí outro nome chegou a falar que de fato não é cerca de 100% que são criminosos. Alguns se tornam reféns, já que estão lá. Existe até uma tentativa de se ausentar, de abandonar esse movimento, mas existe uma espécie de ficar refém. Diante disso, houve uma certa justificativa, apresentando alguns itens que são realizados, ações do MST. Até inclusive arroz do MST, que é utilizado em algumas cidades. Esse item está inclusive ali durante essa reunião, ele foi apresentado, essa embalagem. A gente revê nessa imagem recuperada uma tentativa de justificar as ações do movimento. E diante disso, relembraram que houve uma tentativa de invasão no STF na gestão de Dilma Rousseff com integrantes do Movimento Sem Terra. O que seria uma certa avaliação de um planejamento, de uma agenda, de uma reunião, o que a CPI vai investigar, gerou uma confusão, uma discussão, nada foi apresentado e nem mesmo aprovado até agora. Amanhã existe a expectativa de uma nova reunião, aí sim será apresentado esses requerimentos. Entre os requerimentos que serão apresentados amanhã está inclusive o nome do ex-ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, recém-aposentado, que em um evento chegou a elogiar o MST e diversos recortes que serão utilizados aqui nessa reunião. Ou seja, o dia que é dado a largada é marcado com muita confusão e até agora o resultado em si de uma investigação do planejamento não se tem. A gente vai continuar acompanhando, já aparentemente já conseguimos sentir que o clima vai esquentar ainda mais nos próximos dias. Muito obrigado, Bruno. Eu falei em potencial de debate, na verdade já é uma realidade. Agora, vamos lá. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que invasão de prédio público é um ato antidemocrático. É exatamente esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esses fatos pregressos, obviamente, vão ser trazidos para a discussão na CPI e tudo isso faz parte da discussão. Agora, tem um fato que chama atenção, que foi a invasão não somente de propriedade privada, do MST agora, que anunciou, inclusive, isso do ponto de vista penal é quando você faz premeditação de crime. Se é considerado crime invadir e você dizer que vai invadir, você está premeditando. Isso é agravante na legislação brasileira. Mas vamos lá, especificamente neste caso. Não somente nas propriedades privadas. O MST invadiu uma área de pesquisa da Embrapa em Pernambuco. É um órgão público. O MST não está no inquérito dos atos antidemocráticos. Esta invasão não foi chamada pela justiça brasileira de um ato antidemocrático. Daí, o questionamento que faz a sociedade brasileira, e esse é um direito da sociedade brasileira, qual é o parâmetro? E vale para todo mundo? Neste caso, a gente está vendo que parece que o Congresso Nacional, no caso esta CPI, na Câmara dos Deputados, é a última fronteira capaz de avaliar e de investigar e, eventualmente, apresentar possibilidades de punição ao movimento do Sem Terra, diante, obviamente, da legalidade do que prevê a legislação brasileira, da legalidade brasileira, da legislação brasileira. Porque, até o momento, embora tenha havido essa invasão, o MST não foi tratado da mesma forma que outros que, justamente pelo entendimento do Supremo, invadiram prédios públicos e depredaram.